Olá, sou o professor Fernando Gelim, você está no seminário John Dagg e hoje nós vamos para a terceira aula do módulo de Teologia Bíblica Batista Reformada, baseado neste livro. Nós vamos hoje para o terceiro capítulo do livro, aula 3, um resumo do enredo das Sagradas Escrituras. Nessa aula, nós vamos fazer um sobrevoo panorâmico na Bíblia, para nós obtermos uma noção geral do enredo bíblico e observarmos também como a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, apresenta esse grande enredo. Nós vamos observar, examinar à luz das Sagradas Escrituras, um trecho crucial da Confissão Londrina, que encontramos de maneira sintetizada uma importante parte da sua teologia bíblica. No capítulo sobre a aliança de Deus, a Confissão de Fé Batista escreve o seguinte: essa aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça dessa aliança que todos os da posteridade do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos que Adão permanecia em seu estado de inocência. Então, a Confissão Londrina fala a respeito de uma aliança que é revelada no proto-evangelho, ali em Gênesis 3,15. Primeiramente a Adão, por meio de uma promessa de salvação, através de um descendente da mulher. E essa promessa se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento. Além disso, ela foi revelada por meio de etapas sucessivas, alcançando a sua consumação somente no Novo Testamento. A Confissão também afirma que essa aliança é fundada em uma transação entre as pessoas da Trindade, especificamente aqui entre o Pai e o Filho na eternidade, para a salvação de um povo escolhido, e somente através da graça dessa aliança é que os pecadores da caída posteridade de Adão podem ser salvos, uma vez que se encontram num estado de incapacidade de serem aceitos pelos mesmos termos que Adão, enquanto estava no seu estado de inocência. Então, ao longo desse curso, nós vamos examinar as Escrituras e vamos encontrar se essas afirmações elas se encontram no relato bíblico. Nós vamos examinar as Escrituras e observar se isso que nós lemos na Confissão corresponde com as Escrituras. Quando nós vamos observar a Bíblia ali no Antigo Testamento, nós observamos em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas, que Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. O Senhor fez uma aliança condicional com Adão no Éden, segundo a qual, se ele obedecesse, poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Porém, se ele desobedecesse, ele morreria, com todas as consequências dessa morte. É só nós checarmos Gênesis 3:22 e o capítulo 3, verso 3. E Adão e Eva, eles foram seduzidos pela serpente, o diabo, como vemos em Apocalipse 12:9. Eles pecaram contra Deus e quebraram a aliança, sofrendo as consequências da queda. Isso nós vemos em Gênesis 3:17, e Oséias 6:7 também explica, que aquilo que aconteceu no Éden era uma aliança, era um pacto. E por ser Adão cabeça federal, lembrando que o cabeça federal é o indivíduo que representa um grupo, nesse caso a humanidade, toda a sua descendência foi afetada pelo seu pecado. Você confere isso em Romanos 5:12. Porém, o Senhor prometeu que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar, o famoso texto de Gênesis 3:15. Então nós notamos que a promessa divina a respeito de um descendente da mulher que daria o golpe final na cabeça da serpente é a primeira promessa do Evangelho nas Escrituras. É por isso que ela é chamada de proto-evangelho. Ela aponta para o Messias, aquele que viria para desfazer as obras do diabo. Isso corresponde também com o que nós vemos em 1 João 3:8. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, a promessa a respeito do descendente da mulher se desenvolveu através de sombras,
sinais e tipos que apontavam para Cristo, como já vimos em Lucas 24, 27, mas você também pode conferir Colossenses 2, 16, 17, 2 Timóteo 3, do 14 ao 15, você pode anotar esses versículos e olhar na sua casa. Após a queda, toda a criação foi afetada pelo pecado, confira Romanos 8, 18, os descendentes do primeiro casal protagonizaram uma história trágica. Você vai observar que não logo, muito longe da queda, você vai observar Caim matando Abel. Em seguida, Lameque, um descendente da linhagem de Caim, também se torna assassino, e a imoralidade se multiplica grandemente pela terra quando chegamos em Gênesis 6. Então, diante da perversidade do coração humano, o Senhor emite um juízo, o Senhor envia um dilúvio, porém Ele preserva o remanescente, que é Noé e a sua família, são salvos da morte em uma arca. E após o dilúvio, o Senhor faz então uma aliança com Noé, cujo sinal seria o arco no céu, né? Você lê sobre isso em Gênesis 9, 12, cuja promessa divina era a preservação da humanidade, pela qual garante que não destruiria mais a terra por meio de um dilúvio. Então essa garantia, essa aliança, ela traz uma estabilidade física para o desenvolvimento da promessa. Entretanto, após o dilúvio, a corrupção do ser humano permanece. Nós notamos na sequência que os homens, em direta rebelião contra Deus, em vez de honrá-lo, em vez de obedecê-lo, eles buscam unirem-se e para engrandecerem a si mesmos, erguendo uma torre que chegasse até o céu, para tornarem a si mesmos célebres, né? A Torre de Babel. Então o Senhor intervém mais uma vez, né? Ele vai dispersá-los pela terra, confundindo a língua que eles falavam, ao ponto de não entenderem mais uns aos outros, como lemos em Gênesis 11, do 4 ao 9. E no desenrolar dessa história, o Senhor chama Abrão, de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, a quem faz promessas a respeito de uma terra, de uma descendência, e de que por meio de um descendente de Abrão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então essas promessas, elas tinham tanto aspectos físicos, quanto aspectos espirituais, tinham aspectos terrenos e aspectos celestiais. Elas tinham aspectos condicionais, mas também possuíam aspectos incondicionais. Você lê sobre isso em Gênesis 12 e Gênesis 17. Os aspectos físicos da aliança abraâmica se cumpriram numa nação, na nação de Israel. O sinal dessa aliança era a circuncisão física. A terra prometida era Canaã, e o desenvolvimento dessa aliança se daria com a sua descendência física na nação de Israel, sob a antiga aliança. Você pode ler mais sobre isso em Gálatas 4, do 24 ao 31, quando o apóstolo Paulo vai apresentar ali Sara e Agar como representantes de duas alianças feitas em Abraão. Um estudo mais aprofundado em Gálatas 4, desses versos, pode trazer também importantes informações sobre a aliança abraâmica. Só abrindo um parênteses aqui, né? E também é importante notar que, embora essas promessas físicas tenham se cumprido na terra de Canaã, isso ocorreu em parte, né? Essa terra era como um tipo que apontava também para uma pátria superior, e a plenitude dessas promessas feitas a Abraão terão a sua plena consumação nos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isso você pode ler em Hebreus 11, do 8 ao 10, como aquela terra apontava para uma pátria superior. Entretanto, né, os aspectos espirituais aqui da aliança com Abraão referiam-se a Cristo, o descendente de Abraão. Lá em Gálatas 3,16 nós vamos ver que o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas, é Cristo. E aqueles que estão em Cristo herdam essas promessas espirituais feitas a Abraão. Então, a circuncisão na nova aliança é uma circuncisão não no prepúcio, não na carne, mas no coração. E os herdeiros dessa promessa são aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm a fé de Abraão. Você lê isso em Gálatas 3:29. Então nós notamos aqui, mais uma vez, a condução do Senhor na história, né? Você vai observar como Deus resgata o seu povo do Egito de maneira milagrosa, sob a liderança de Moisés.
O Senhor endurece o coração de Faraó, o Senhor envia as 10 pragas, e após a última delas, o Senhor os tira com mão forte do Egito, abrindo o mar vermelho para que o povo hebreu pudesse passar, e ele fecha o mar em juízo ao exército de Faraó. Então, com a nação de Israel, por intermédio de Moisés, Deus também fez uma aliança no Sinai. A antiga aliança, a aliança feita no Sinai, ela tinha aspectos condicionais: obedeça, viva; desobedeça, morra. Possuía aspectos que envolviam bênçãos terrenas, temporais ou maldições para aquela nação. É uma aliança nacional, condicional e temporal. A nação de Israel é constituída nas leis cerimoniais, civis e morais da aliança sinaítica. Portanto, essa é uma aliança nacional. A nação de Israel era condicional: se obedecessem seriam abençoados, se desobedecessem seriam amaldiçoados, seriam consequências. Era uma aliança temporal. Então, a nação de Israel, ela foi constituída nas leis cerimoniais, civis e morais da aliança mosaica ou da aliança sinaítica. Ela serve para preservar a linhagem do Messias, ela aponta para ele por meio de sombras, sacrifícios, cerimônias. Ela mostra a necessidade de obediência perfeita à lei, a necessidade de expiação de pecados, a necessidade de um mediador, e ela serve como um aio para conduzir a Cristo. E depois da morte de Moisés, nós lemos que o Senhor levanta Josué para possuir a terra prometida, a terra de Canaã, e de maneira sobrenatural as muralhas de Jericó são derrubadas e a terra é conquistada. Então, após a morte de Josué, nós vamos ler sobre o período dos juízes. O Senhor suscita juízes para guiar a nação de Israel, e essa nação faz o que é mal perante o Senhor, seguindo o costume de outras nações pagãs. Em seguida, o povo de Israel, embora sabendo que o Senhor era o seu Deus, deseja um rei como das outras nações, e eles escolhem Saul. Esse rei, porém, torna-se um transgressor. Então, um rei segundo o coração de Deus, da linhagem de Judá, foi escolhido conforme a profecia de Jacó, que você pode ler em Gênesis 49, do 9 ao 12. Então Deus faz uma aliança com Davi. Ele promete que um descendente seu herdaria o trono para sempre, e essa promessa também se referia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode confirmar isso em Atos capítulo 2, do 25 ao 35. E após a morte de Davi, o seu filho Salomão assume o reinado de Israel e tem um período de grande prosperidade. Salomão, porém, ainda não era, em última instância, o descendente prometido. Após a sua morte, o seu filho Roboão age de maneira insensata. O reino acaba dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Diante de tantas transgressões, de tantas imoralidades, os dois reinos que agora existem acabam sendo levados para o cativeiro. Então, o reino do norte foi para o cativeiro na Síria, e o reino do sul foi para o cativeiro babilônico. E no período do cativeiro babilônico, o rei Nabucodonosor tem um sonho que revela eventos futuros. Nesse sonho ele vê uma grande estátua, possuindo cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas e os pés em parte ferro, em parte barro. E nesse sonho uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão. Ela feriu a estátua nos pés e o barro, nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Isso você lê em Daniel 2, do 31 ao 34. E Daniel, por meio de uma revelação divina, ele interpreta o sonho do rei, afirmando que a cabeça representava o rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, e as outras partes, dinastias subsequentes, até que no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você lê isso em Daniel 2, 44. Muitos intérpretes entendem que os reinos mencionados aqui por Daniel correspondem à seguinte ordem: a cabeça de ouro representa
ao rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, peito e braço de prata, o Império Medo-Persa, quadris, ventre e quadris de bronze, o Império Grego, sob o domínio de Alexandre o Grande, e as pernas e os pés, o Império Romano, e a pedra que derruba a estátua representa Cristo e o avanço do reino de Deus, porque foi nos dias do Império Romano que o Messias, né, encarnou. Então, além disso, os profetas anunciam a vinda do Messias ali no Antigo Testamento. Eles afirmam que ele nasceria em Belém, por exemplo. Você lê essa promessa em Miqueias 5, do 2 ao 3. Explicam que ele seria a salvação divina até a extremidade da terra, como é lido em Isaías 49, 6. Declaram sua obra sacrificial e vitoriosa em resgate do seu povo, lendo em Isaías 53, que ele seria um descendente de Davi. O reino e a justiça seriam entregues em suas mãos, Jeremias 23, do 5 ao 6. Também falam de uma aliança superior que está por vir, mas não conforme a aliança que foi feita no Egito. Quando você lê Jeremias, que fala a respeito dessa promessa sobre a nova aliança, também é relembrado quando vai falar em Hebreus 8, desse mesmo texto de Jeremias. E por meio dessa nova aliança, o Senhor imprime as suas leis no coração do seu povo, e todos os que fazem parte dela conhecem o Senhor, que promete perdoar os seus pecados e não lembrar de suas iniquidades. Essa promessa está em Jeremias 31, do 31 ao 34, e também encontramos ela em Hebreus capítulo 8. Então o Senhor anuncia que trará salvação para o seu povo. Você lê também Malaquias 4:2. Então nós observamos aqui o Antigo Testamento todo apontando para o Cristo que viria, né? Então essa promessa se desenvolvendo, as alianças da promessa, né? E essa expectativa messiânica. E o Novo Testamento vai mostrar, de fato, testificar que ele veio. Então agora nós vamos tratar sobre o Novo Testamento. Então, por meio de sua providência, o Senhor conduziu a história, o Senhor levantou e derrubou reinos, o Senhor fez promessas e alianças, mas um propósito central não pode ser perdido de vista, como Joe Owen compreendeu, que Cristo é o fim principal de todas as Escrituras. E William Ames acerta ao constatar que o Antigo promete o Cristo que viria e o Novo testifica que ele veio. Portanto, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus vem, nascido sob a lei, conforme Gálatas 4:4, da linhagem de Abraão e Davi, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, como lemos em João 1,14, um cumprimento de todas as profecias para resgatar a sua igreja, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. Ele veio para consumar a obra que o Pai lhe deu para fazer, como lemos na oração sacerdotal em João 17:4. Ele veio para pagar o preço por todos os pecados do seu povo, conforme Mateus 1:21. Todos aqueles que nele creem, como fala o famoso texto de João 3,16. Cristo Jesus é a substância para quem todas aquelas sombras apontavam. Ele é a revelação superior, como lemos no início de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 e 2. O sinal de Jonas apontava para a sua ressurreição, como lemos em Mateus 12, do 39 ao 40. A serpente do deserto para o seu sacrifício, conforme João 3,15. O maná apontava para o pão da vida, como lemos em João 6. Melquisedeque para o seu sacerdócio real, você lê isso em Hebreus 7. Ele é o sumo sacerdote superior, o rei superior, o profeta superior, você lê isso em Hebreus. Ele é o descendente da mulher e o último Adão, conforme Romanos 5,19. Os acontecimentos dos dias de Noé demonstram como será a sua segunda vinda. Quando você lê isso em Mateus 24, 37 ao 39, fica bem claro. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, como já mencionamos, Gálatas 3,16. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você lê isso em João 1,29. Ele é o descendente de Davi que se assenta no trono, leia Atos 2, do 25 ao 36. Então a nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Então,
queridos, a nova aliança ela é incondicional. Todos os que fazem parte dessa aliança, da nova aliança, conhecem o Senhor, têm os seus pecados perdoados, ou seja, essa aliança é um pacto de graça feito com os salvos. Leia Hebreus 8, Gálatas 4, Lucas 22, 20. O sangue de bodes e ovelhas não tinha o poder de pagar pecados. Leia Hebreus 9, 12. Somente o precioso sangue de Cristo é que nos redime de todo o pecado. Você lê isso em 1 Pedro 1, do 18 ao 19. Então a nova aliança é estabelecida com todos aqueles que foram regenerados, todos os que estão em Cristo, pois nele não há judeu nem grego, ele é tudo em todos. Leia Gálatas 3, 28. Os gentios convertidos a Cristo, eles são enxertados na oliveira, como lemos em Romanos 11. Eles fazem parte da aliança, como Paulo fala em Efésios 2, 14 ao 16, e esse texto eu gostaria de ler para vocês, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Portanto, a nova aliança é firmada com os crentes, com os eleitos, quer judeus, quer gregos, com todos os que se rendem a Cristo. A igreja de Deus é composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. Nós entendemos que o reino de Deus já está entre nós, como lemos em Lucas 17, 21, Mateus 3, 2, e toda a autoridade já foi dada a Cristo, como você vê em Mateus 28, 18. Ele assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas, como lemos em Hebreus 1, 3, mas ainda não na sua plenitude, que se dará na sua segunda vinda, na consumação de todas as coisas, como está registrado em Apocalipse 21, 1. Nós estamos naquele período da proclamação do Evangelho por toda a terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse período que a igreja está agora, é o período em que nós chamamos os rebeldes a renderem-se ao Senhor. Enquanto há tempo, eles devem se render ao grande rei que virá. O Senhor Jesus Cristo voltará, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois aqueles que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarem-se com o Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós lemos isso em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Isso você lê em 1 Coríntios 15, 24. Então, na consumação de todas as coisas, Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo, junto com todos os ímpios, para sofrerem eternamente a justa condenação. Lê Apocalipse 20, verso 10. E os justos viverão eternamente com Deus, serão seu povo e viverão em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lê Apocalipse 21, 1. Por fim, o Deus triuno reinará absoluto em majestade e glória. Assim nós podemos observar o enredo das Escrituras de modo muito resumido, seguindo a linha criação, queda, redenção e consumação. No final das contas, como nós já vimos, ou alguém está em Adão, tentando salvar a si mesmo por meio das suas obras e falhará, ou alguém está em Cristo, sendo salvo por meio dele. Cristo é o cabeça federal da igreja. Na consumação dos tempos, o Senhor reinará plenamente junto ao seu povo, que resgatou pela sua maravilhosa graça. Diante de tudo isso, nós podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inexcusáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória
para sempre. Amém. Então, nesse breve resumo, nós vimos aqui também algumas alianças nas Escrituras que nós podemos destacar e trabalhar com mais profundidade nas próximas aulas, mas nós já podemos identificá-las. Temos aliança com Adão, Noé, Abraão, a nação de Israel, mediado por Moisés, Davi e a nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa aula nós tivemos a oportunidade de passear pelas Escrituras e notar várias passagens importantes para nós compreendermos o desenvolvimento desse enredo, e alguns dos eventos marcantes foram destacados no texto da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, como por exemplo, e essa é aquela parte que você não pode esquecer, que são as principais lições dessa aula que a gente não pode deixar passar. Primeiro, a queda de Adão afetou toda a sua descendência, pois ele era o representante federal da humanidade. A Confissão de Fé Batista de 1689 concorda. É dito assim lá: nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado, totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Segundo, um Salvador foi prometido desde Gênesis 3,15. Então a confissão também fala, essa aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher. Terceiro, essa promessa se desenvolveu ao longo de todo o Antigo Testamento por etapas sucessivas. Alguém já afirmou que a promessa de redenção informa e une toda a história redentora, e a Confissão de Fé também diz, e depois por etapas sucessivas. Nós notamos diversas sombras, tipos e figuras que apontavam para Cristo, e as várias alianças que Deus fez prepararam também o caminho para a vinda do Messias na plenitude do tempo. Quarto, o cumprimento dessa promessa se deu somente na nova aliança em Cristo. Então a Confissão de Fé também concorda, é dito assim, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Quinto, a nova aliança é a realização completa na história da eterna aliança de redenção. Então a nova aliança, o pacto da graça, ocorreu com base na eterna aliança entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo. E olha o que a confissão diz: é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Sexto, existem apenas duas posições em que os seres humanos podem se encontrar: ou estão condenados em Adão ou salvos em Cristo. E a confissão de fé também afirma, é somente pela graça dessa aliança que todos da posteridade do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram vida, bem-aventurança e imortalidade. O homem agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos que Adão permanecia em seu estado de inocência. Nós observamos que o ensino da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, foi fielmente extraído das Sagradas Escrituras e expõe de maneira condensada esse grande enredo. Então, na próxima aula, nós vamos notar o assunto de maneira mais específica, de maneira mais teológica. Nós vamos trabalhar o significado de alguns termos como tipo e antítipo, cabeça federal, pacto de obras, pacto da graça, pacto da redenção, e nós vamos descobrir como eles correspondem às verdades encontradas nas Escrituras. A aula de hoje fica por aqui. Eu aguardo você na próxima aula.